Agradecemos, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela coragem de facear as dificuldades criadas por nós mesmos, pelas provas que nos aperfeiçoam o raciocínio e nos abrandam o coração, pela fé na imortalidade, pelo privilégio de servir, pelo dom de saber que somos responsáveis pelas próprias ações, pelos recursos nutrientes e curativos que trazemos em nós próprios, pelo conforto de reconhecer que a nossa felicidade tem o tamanho da felicidade que fizermos para os outros, pelo discernimento que nos permite diferenciar aquilo que nos é útil daquilo que não nos serve, pelo amparo da afeição no qual as nossas vidas se alimentam em permuta constante, pela bênção da oração que nos faculta apoio interior para a necessária solução de nossos problemas, pela tranquilidade de consciência que ninguém consegue subtrair-nos. Por tudo isso e por todos os demais tesouros de esperança e de amor, de alegria e de paz, de que nos enriqueces a existência, sê bendito, Senhor, ao mesmo tempo que te louvamos a infinita misericórdia, hoje e para sempre. Incrível como ouvir a voz do Chico nos toca, né? É uma coisa impressionante isso, impressionante. Como a gente se sente tocado, ainda mais com uma prece com a voz dele, né? Mas, enfim, depois de toda essa emoção pelo dia de hoje, pela prece do Chico, o que dizer desse capítulo 3º, falando sobre as raças adâmicas? Sem dúvida nenhuma, um capítulo extraordinário e profundamente revelador, porque nós encontraríamos já no livro A Gênese, de Allan Kardec, discussões sobre migrações planetárias. Isso está lá. Emmanuel não é o primeiro a dar notícia de que os espíritos migram. A questão 176 de O Livro dos Espíritos diz que os mundos são solidários entre si, porque nós não somos propriedade dos mundos, nós somos seres inteligentes que habitamos o universo e não somos propriedade de lugar nenhum. E no livro A Gênese ele vai falar sobre esse fenômeno migratório através do qual os espíritos se movimentam de mundos para mundos, quando o ritmo de desenvolvimento, de progresso dessas entidades difere do ritmo dos mundos onde nós estamos habitando. Então, ali no livro A Gênese, nós vamos encontrar uma informação dessa natureza, falando das migrações e dessas percepções de que quando os espíritos migram em determinadas circunstâncias, eles têm a sensação de um degredo, eles têm a sensação de um exílio, e por isso eles falam que eles foram expulsos de um paraíso. E Kardec, já na Gênese, faz a conexão do mito Adão e Eva com a ideia da migração planetária. Não é Emmanuel que vai nos trazer a informação de que os espíritos migram de mundos. Isso já existia. Essa informação é antiga. O que vai ser oferecido por Emmanuel são detalhes do que aconteceu na Terra, porque Kardec não trata da Terra. Ele só diz que os espíritos migram, que esse é um fenômeno que existe na lei do universo e que
não é nada incomum que isso aconteça. O capítulo é o capítulo 3º. Então, quando a gente lida com esse conhecimento, vai ser um conhecimento surpreendente o que ele vai oferecer, surpreendente. Vai ser muito rica a discussão de hoje. Mas a informação de que existe essa migração planetária não é nada assim tão extraordinário. Isso é um conhecimento já bastante antigo, não é isso, Cris? Então, nós ficamos no capítulo 2º dentro de uma realidade em que nós assistimos o processo da evolução das espécies. Estivemos conversando sobre o pensamento do Conde de Lamarck, o pensamento de Darwin e o pensamento de Hugo de Vries, o processo do mutacionismo, das mutações, das transformações, da evolução em 2 mundos, nesse grande mecanismo lento através do qual as espécies foram favorecendo o surgimento de corpos cada vez mais complexos que permitiam a expressão mais abalizada do ser encarnante, do princípio espiritual. E quando nós chegamos num período de aproximadamente 1 milhão de anos atrás, é quando surgem as primeiras expressões do gênero Homo, o Homo erectus, o primeiro homem a andar em pé. Ele vai aparecer há aproximadamente 1 milhão de anos atrás. E esse Homo erectus, que ainda não era a espécie humana, ele é do gênero Homo, mas ele ainda não é a nossa espécie, ele é só do nosso gênero. Assim como o lobo e o cão são do mesmo gênero, mas não são a mesma espécie, o Homo sapiens e o Homo erectus, eles são indivíduos diferentes. Então, vai acontecer um lento processo de melhoria desse Homo erectus que está numa etapa chamada Paleolítico. É um período em que conquistas são feitas por esse homem ainda muito rudimentar, mas são conquistas ainda muito incipientes. Ele vai conseguir descobrir nesse período como que a gente pode caçar em grupo, ele vai aprender a fazer roupas com couro de animais, ele dorme em cavernas. Esse homem, ele caminha o tempo todo atrás de comida, porque ele não tem noção de como conseguir comida, ele desconhece muitas coisas. E esse homem, ele vai viver desde 300, aí quando chega em 300 antes de Cristo, 300 mil antes de Cristo, é quando surge a espécie humana, o Homo sapiens vai surgir ali. A nossa espécie surge, mas ainda é o Paleolítico. Ainda que sejamos Homo sapiens, nossa maneira de viver é profundamente rudimentar. Nós ficaremos vivendo assim desde 300 antes de Cristo até aproximadamente uns 30 mil antes de Cristo, quando a gente vai começar a apresentar determinadas características que são sinalizadoras de uma nova etapa que se aproxima. Quando começa esse período de 30 mil anos antes do nosso período de agora, quando a gente se aproxima dessa época, o próprio Paleolítico começa a dar sinais de aceleramento. Então, vai acontecer uma aceleração da evolução. É a transição, nesse período chamado Paleolítico Superior, é a transição, o abandono da condição de Paleolítico para a condição de Neolítico. E o que é essa condição do ponto de vista da história natural? É a descoberta local de determinadas coisas que eles descobriam e esqueciam. Nessa janela de tempo, alguém aparecia e dizia, gente, eu descobri que a gente pode plantar. E ele ensinava as pessoas a plantar. E aquele grupo aprendia. E depois que aquela pessoa desencarnava, eles esqueciam. De uma geração para outra, aquilo caía em desuso e
Esquecia. E daqui a pouco voltavam a ser nômades de novo. Então, foi um período cinzento em que a gente tinha horas em que a gente descobria e depois a gente esquecia. Não houve um fenômeno uníssono de desenvolvimento da humanidade assim. Nós demos um passo de uma vez, demos outro passo. Era um fenômeno como as ondas do mar. A gente ia e vinha, o conhecimento era trazido e esquecido, trazido e esquecido. E nesse período do chamado Paleolítico Superior, que vai de 30.000 até 8.000 a.C., nós vamos ter várias descobertas e esquecimentos. A gente aprendia e esquecia. E nesse período, a gente começa a aprender a fazer roupas de tecido. A gente começa a experimentar. Só que isso não era em toda a Terra. Então, tinha um lugar onde apareceu alguém assim, por que a gente não faz roupas melhores do que essas que a gente usa de couro de animal? Por que a gente não tece uma roupa para nós? Por que a gente não fia essa roupa? Aprendíamos e esquecíamos. E foi até aproximadamente o período de 8.000 a.C. que a gente vai consolidar um período chamado Neolítico, que é uma coisa que a ciência não explica. Mas é uma virada de chave na história do homem. Nós já éramos Homo sapiens, nós já éramos aquilo que somos hoje. Mas o fenômeno de melhoria das nossas condições orgânicas, fisiológicas, elas iriam acontecer desde antes do Neolítico, nessa transição, nesse período aí desse Neolítico Superior, em que a gente está se ensaiando para sair do Paleolítico para o Neolítico, começam a chegar as primeiras levas de espíritos que tinham essa inteligência. Por isso, impulsionar tão rápido, por isso que nesse intervalo de tempo tão curto, a gente fez conquistas interessantíssimas. A primeira grande revolução da história da humanidade foi a revolução da agricultura. Hoje a gente não tem noção do que a agricultura representou na história da humanidade. Tem um grande autor americano chamado Alvin Toffler, que ele diz que a humanidade teve 3 grandes ondas. A revolução da chamada descoberta da agricultura, né? A segunda revolução industrial e a terceira onda é essa que a gente está vivendo, que é a revolução tecnológica. Então, essa primeira revolução, ela mudou a história do mundo. Por quê? Porque nós éramos nômades. Nós morávamos em cavernas. Nós não podíamos ter uma casa, porque eu não sabia onde eu ia morar. Eu andava atrás de comida o tempo todo. Então, a gente vivia andando atrás de comida. Igual qualquer outro animal que migra atrás de comida, assim nós éramos. E aí, quando a gente descobre a agricultura, tudo vai mudar. Os estudiosos dizem que o que aconteceu foi o seguinte, eles começaram a fazer umas bolsas de couro para levar a comida dentro da bolsa. E aí a comida ficava dentro da bolsa. E eles andavam dias e dias com a comida dentro da bolsa. E a bolsa, ela é úmida, a bolsa de couro é úmida. E é um espaço favorável para brotar as gramíneas. Então, eles pegavam determinadas raízes e botavam dentro da bolsa, e aquele ambiente úmido, quentinho, quando eles viam, brotava um negócio. Aí, semana brotou, tem uma folha, vamos botar no chão. E aí descobriram que, botando no chão, aquela folha crescia, dava uma árvore que depois ia dar o fruto que você comeu. Dito hoje, parece simples, mas era extremamente complexo. E eles vão, nesse período do chamado Paleolítico Superior, alterar algumas características genéticas que nós teríamos para a consolidação da nossa espécie. Iríamos dominar o fogo, iríamos descobrir a agricultura, iríamos mudar as nossas casas de caverna para cá, porque eu não preciso mais mudar, Denise. Então eu posso fazer a casa num lugar, eu posso construir a minha cabana, eu posso edificar. Se eu tenho um local de morar, eu posso criar animais. Então passaram a criar galinhas, criar animais para consumo. Eles começaram a promover mudanças no sentido da propriedade, a estrutura de família, a noção de território começa a surgir ali.
Então, é uma mudança, até a própria roupa vai mudar. E a ciência oficial diz, olha, eu não sei como foi isso, mas eu só sei que no intervalo de tempo muito curto esse trem mudou. Nós passamos ali 300 mil anos antes de Cristo até 30 mil antes de Cristo, são 270 mil anos, todo mundo vestindo couro e andando igual nômade. De 30 para 8 começam os lampejos de tentar mudar a realidade. Quando chega em 8 mil antes de Cristo, a sociedade é completamente diferente. O homem se tornou sedentário. Sedentário no sentido de que ele não mais andava desesperadamente atrás de comida. E o meu cardiologista dizia que o mal da humanidade surgiu quando dominou o fogo. Aí eu disse para ele, por que isso? Porque passou a comer gordura. Enquanto a gordura era crua, não dava para comer. E quando fritou, que deu que era bom, comeu. Então, a gente vai ser sedentário, mas a gente vai se fixar numa faixa de terra muito fértil que existia, que tem o formato de uma lua crescente. Então, os livros de história, quando falam desse período, dizem que a gente se localizou na crescente fértil. O que é a crescente fértil? É aquela faixa ali da ponta do Nilo, Mesopotâmia, aquela área que pega uma pontinha do Iraque. Então, essa faixa aí, que é a crescente fértil, foi onde, de certa maneira, a nossa pré-história começou a se estruturar. Então, nós vamos ter uma transição muito forte nesse período. Mas o nosso livro, antes de comentar sobre o surgimento dessa transição do paleolítico para o neolítico, ele vai falar do surgimento das raças que vão aparecer aí nessa dinâmica que o nosso planeta vai experimentar, né, Cris? O Elahá, você nos falava desse processo profundo de transformação, né? E aí é interessante, porque a gente sempre precisa puxar para a nossa conversa aqui a presença amorosa da espiritualidade superior, coordenando todo esse trabalho de introdução e de adaptação de novas realidades. E aí, na abertura, eu falava para vocês de uma frase que me chamou, de uma expressão que me chamou muita atenção, Elahá e Denise, e é essa que eu quero sublinhar agora, lendo literalmente aqui Emmanuel. Vejam que interessante que ele fala. Na parte quando ele fala exatamente da fixação dos caracteres raciais, Emmanuel vai nos explicar esse processo de forma resumida, porque só o espírito superior tem essa capacidade de síntese. Assim, a moderna genética, né? Ou seja, hoje moderna, naquela época ainda mendelista, né? A moderna genética não poderia fixar, como hoje, as expressões dos genes, porque tem uma lacuna aí. O elo perdido, para a ciência, ainda é um elo perdido. Mas para quem se debruça sobre, né, as explicações da ciência espírita, deixa de ser um elo perdido. E aí tem uma palavra importante que a gente vai trazer à baila aqui na nossa reflexão. Porquanto, no laboratório das forças invisíveis, então estão lá os espíritos superiores fazendo ainda as suas experimentações. As células ainda sofriam longos processos de acrisolamento. A gente está falando de combinação genética, a gente está falando de estrutura celular. Imprimindo-se-lhes elementos de astralidade. Eu vou repetir a expressão. Imprimindo-lhes elementos de astralidade. Então, hoje, né, que a gente está comemorando 18 de abril, né, lançamento em 1857 do Livro dos Espíritos, Kardec faz cair o véu e nos apresenta duas dinâmicas, a dinâmica da vida material e a dinâmica da vida espiritual. E para que essas duas dinâmicas possam funcionar juntas, existe um elemento que faz essa ponte, que é a conjuntura perispiritual, é o perispírito. Então, quando Emmanuel está nos falando desse processo, né, de intervenção espiritual, esse componente de astralidade
significa que esses espíritos amorosos estavam mexendo na composição perispiritual. Aqui na Terra, não. No astral, em outras dimensões, para que depois esse perispírito modificado pudesse imprimir novos corpos, novas formas, e aí sim facultar a reencarnação ou a encarnação, né, de espíritos que habitavam em outras constelações, em outros planetas, né? Então, eu acho muito interessante, porque Emmanuel é sutil. Ele nos traz um embasamento científico-teórico para depois ir desenvolvendo a história dos espíritos capelinos e a composição das raças, a composição dos povos que passaram a vivificar o planeta. Então, é muito interessante, porque esse componente de astralidade é que explica, né, toda o suposto elo perdido. É porque teve grandes modificações, né, Cris? Principalmente celular, né? Agora, o Leslie pergunta qual parágrafo que a Cris está lendo. É justamente o parágrafo sobre a fixação dos caracteres raciais. O finalzinho desse parágrafo longo. Ali foi que eu queria fazer aqui um comentário, que é o seguinte. No capítulo anterior, quando ele falava sobre a evolução anímica, que tem a ver com a evolução em 2 mundos, ele não se referiu a outros mundos. Ele dizia que os animais desencarnavam, eles eram trabalhados espiritualmente e voltavam melhorados para uma nova existência. Então, é um trabalho genético em que eu, no astral, eu altero geneticamente as disposições desse indivíduo, que quando ele tenta uma nova encarnação, ele traz pendores do sentido genético que impulsionam a mutação e impulsionam a transformação das espécies. Quando chega na hora do homem, ele insere um novo mecanismo de promover a mutação. Ele não pega mais o homem primitivo, trabalha esse homem primitivo para que ele retorne. Ele insere um novo fenômeno, um fenômeno de enxertia que acontece na nossa sociedade. Nós tínhamos um grupo de espíritos que viviam no planeta, que eram os que estavam aqui na Terra, que tinham vindo naturalmente do processo evolutivo do orbe, e esse grupo, ele vai receber a presença de um segundo grupo. Então, posso até inverter, né? Tinha um primeiro grupo que era verdinho, um primeiro grupo verdinho que estava na Terra, e se junta a esse grupo verdinho um segundo grupo amarelinho, que já estava madurozinho, que era o grupo que vinha se juntar para fazer a composição da nossa sociedade. Então, antes na Terra, o que é que eu tinha? Eu tinha só espíritos ingênuos que estavam na Terra naturalmente evoluindo pelo ritmo da evolução anímica. Aí os espíritos trazem outras entidades para se somar a esse primeiro grupo, e essas entidades, ao se somarem a esse primeiro grupo, vão promover um avanço nas características genéticas que ele tinha. Então, a gente já tinha essa notícia na Gênese, de que migrações planetárias existiam. A gente já tinha no Evangelho segundo o Espiritismo a informação de pluralidade dos mundos habitados, mas a gente não sabia de onde isso teria, se isso tivesse acontecido na Terra, se aconteceu, não sei se aconteceu, e se aconteceu, de onde vieram, como foi que isso se deu. Então, a revelação que Emmanuel vai nos trazer é contar não a lei geral, que a gente já sabia que tinha, mas a história da Terra em si, de onde teriam vindo esses mais maduros que se juntaram e que se mesclaram. E é interessante que, antes de passar para a Cris, é que a conceituação da doutrina espírita,
é que esses espíritos eles eram de outros lugares, mas eles não vieram, segundo o espiritismo, em naves espaciais. Eles vieram como espíritos e encarnaram da maneira mais natural possível no útero de suas mães, e como possuíam um grande cabedal de evolução, eles acabavam impulsionando a genética e promovendo alterações, assim, pequeninas mutações que foram fazendo os nossos antepassados se transformarem, e além das transformações biológicas, as transformações intelectuais, sociológicas que eles vieram trazendo com as invenções, as ideias, as mudanças que realmente transformaram absurdamente a nossa história e que vão fazer, a gente vai comentar daqui a pouco, vai fazer o homem sair da pré-história para ingressar na história. Eles são os que impulsionam. Se não fossem eles, talvez não estivesse terminando o Neolítico agora. Então, eles vêm e dão um tapa na história e a gente consegue avançar em poucos séculos, o que demoraria muitos milênios para a gente descobrir. Os Anunnakis. Então, nós vamos ter aí a presença desses companheiros que são fundamentais e que a história não conseguiu esconder a genialidade desses seres impressionantes, que a gente vai comentar nas lives das próximas quinzenas, que a gente vai comentar das civilizações, a gente vai se deslumbrar com o conhecimento deles. Hoje a gente vai ficar só com essa transição, esse processo de construção dessa nova realidade saindo da pré-história. Mas esse eu acho muito interessante, essa revelação, Cris, de onde vieram, quem eram eles, de onde esses caras tinham chegado na Terra, né? Exatamente, amigo Elahá. Na verdade, hoje a gente está falando um pouco de tudo, né? Genética, química, porque quando você fala que deram um plus, né? Deram um salto, é um salto quântico mesmo. Sabe aquela questão de salto quântico de tabela periódica? Quando esses novos habitantes da Terra chegam aqui, promovem esse salto quântico, qual a tabela periódica. E é muito interessante porque Emmanuel nos conta os bastidores dessa história e dessa transmigração, né? E ele começa explicando para a gente que existia, né? E ainda existe, mas naquele momento onde se deu, quando se deu essa mudança, a constelação de Cocheiro, né? Que pode também ser nomeada como foi nomeada, a constelação de Cabra ou a constelação de Capela, como mais comumente é conhecida. E essa constelação de Capela fica, imaginem vocês, há 42 anos luz para chegar na Terra. Então, a projeção da luz, né, dessa constelação leva 42 anos para chegar na Terra. Então, é uma constelação há 42 anos da Terra. E essa constelação, naquele momento onde ocorre essa passagem, onde ocorre essa mudança, acolhia, estava em um momento singular, né, de evolução planetária. Estava já com uma boa parcela de seus habitantes totalmente e moralmente já preparados para habitarem um mundo ditoso. Então, já se configurava ali uma ambiência, né, de mundo ditoso, com espíritos puros, espíritos moralmente elevados. Só que havia, naquela situação e naquele momento também, em Capela, milhões de espíritos rebeldes, contrários à lei de Deus, né? Muito inteligentes. E aí é interessante, porque eu acho importante a gente salientar isso na nossa conversa de hoje, né? A progressão moral, espiritual, ela chega em um ápice, em um momento clímax, que a partir dali, aqueles espíritos se tornam espíritos puros, no topo da escala. Moralmente já atingiram o máximo. Mas a evolução intelectual, ela é contínua, permanente. Então, uma parte da composição de Capela já tinha atingido esse nível de excelência em termos de moralidade, muito inteligentes, porque aí vinha acoplado, né, a inteligência
o intelectual com o moral, mas alguns espíritos muito rebeldes ainda, que tinham apenas a propensão para esse desenvolvimento intelectual. Mas, no tocante ao desenvolvimento moral, estavam devendo. Estavam devendo porque não se adaptavam mais à ambiência de capela. E, como Deus, né, é misericordioso, o planeta evolui, aqueles que se coadunam com a evolução planetária permanecem naquele útero, né? Usando a palavra aí, naquele útero, permanecem naquele útero, e aqueles que não acompanham moralmente aquela progressão evolutiva do planeta são convidados a continuarem as suas experiências evolutivas em outro planeta. Isso aconteceu com os capelinos. E Jesus faz, como governador do planeta Terra, esse convite aos capelinos. Vocês agora vão ser exilados, e daí a palavra, exilados de capela para a Terra, onde vocês vão ter renovadas oportunidades, né, de recuperar, né, essa questão moral, porque vocês fizeram corpo mole, vocês se rebelaram, e agora na Terra vocês vão ter oportunidade de trabalhar essa vertente moral. Tanto é, né, que o Elahá já nos deu um spoiler aí, quando nós formos detalhar todas essas raças, a gente vai ver a gigantesca contribuição que esses capelinos, que foram pulverizados, né, como habitantes na Terra, deram em termos de impulsionamento de várias culturas, né? E aí Emmanuel nos traz, primeiramente, em nível pedagógico, uma primeira grande classificação, porque ele diz que essa leva, esse grupo de milhões de espíritos capelinos que encarnaram na Terra nesse momento de transição para eles, formaram 4 grandes grupos basilares das raças humanas, dos povos, melhor dizendo, dos povos humanos. E aí Emmanuel cita Egito, Índia, Israel e os árias, né, que são os pródomos das raças brancas, né, de todo Europa, Ásia, e aí depois segue esse desmembramento, né? Mas é muito, muito lindo, né, Denise, Jorge e todos os amigos que nos acompanham. É muito lindo a gente ver como a providência divina nunca nos falta. Está sempre acompanhando, né, e sempre oportunizando a nossa condição evolutiva. Né? Isso é lindo, lindo. Isso fica muito atestado no capítulo de hoje. Com essas histórias dos capelinos, né? E a minha curiosidade é justamente aí. Por que Jesus fez esse convite, Jorge Elahá? Mas eu queria falar uma coisa antes desse convite. Eu queria falar uma coisa antes, que é o seguinte. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma escala dos mundos lá. Mostra 5 graus. Mundos primitivos, provas de expiação, regeneração, mundos ditosos e mundos celestiais. Uma divisão didática que Kardec faz. Então, se a gente fosse comparar com as salas de aula, se a gente fosse comparar com os anos escolares, o primitivo é o primeiro aninho, o provas e expiações é o segundo aninho, aí o regeneração é o terceiro aninho, quarto aninho é o mundo ditoso e o quinto ano já seria os mundos celestiais. Todas as vezes que chega o final do ano, quando a gente vai montar as turmas do ano seguinte, você tem que avaliar os alunos de cada turma para saber o que vai acontecer com eles. Porque ao final do ano, o que você tem? Você tem parte dos alunos que estão no primeiro aninho que vão passar para o segundo. Mas tem parte dos alunos que falam, meu filho, não deu para você, você vai repetir o primeiro aninho. Não vai cair nenhum dedo da criança, ela não vai andar para trás, mas é porque ela não conseguiu aproveitar. Então, nós temos como se fosse
o primeiro ano da nossa evolução, os mundos primitivos. Esse é o primeiro aninho primitivo aqui, ó, mundo primitivo. E aí, o segundo aninho já são os mundos de provas e expiações. Então, mundos de provas e expiações. Então, você fica com o segundo aninho assim. Vem do primeiro aninho e passa para o segundo, provas e expiações. E depois vem o terceiro aninho, que é o mundo de regeneração. A cada período em que essas etapas se concluem, é preciso saber se os espíritos vão ficar ou se eles vão sair. A cada transição planetária, tem aquele momento para dizer: e aí, galera, como é que vai ser? Como é que fica aí? Vai ficar? Vai sair? Como é que é o lance? E nessas condições que nós estamos, existem 3 situações que são básicas. 3 situações básicas: sinal vermelho, sinal amarelo e sinal verde. Então, nós temos alguns espíritos que... Sinal vermelho é em cima. Tem alguns espíritos que recebem o sinal vermelho. Não dá para continuar, ou seja, ele tem que sair desse mundo e ir para outro mundo. Então, quando a gente recebe o sinal vermelho no nosso semáforo espiritual, é porque a gente não alcançou a condição para permanecer aqui. O sinal amarelinho é para os que... vamos ver, né? Dá para passar. Atenção, mas passa. Então, esse aqui é o nosso sinal amarelo. E o sinal verde é a galera que realmente, tranquilo, pode ingressar nesse grau. Então, quando chegou nesse período aí do final da pré-história para o início da história, teve espírito que estava na pré-história que foi dito aí de colega: tá difícil para você, porque você não aprendeu nem a fazer fogo, cara. Você não aprendeu nem a construir nada. Ainda continua vivendo em caverna, não aprendeu a plantar. A gente te explicou tantas vezes. São 300 mil anos que a gente vem tentando contigo, não deu. Você não dá para ir para a história ainda. Você vai para um mundo primitivo para repetir o período de... Não é castigo, mas é porque o padrão intelectual dele não absorveu. Ele não saiu do Paleolítico. Ele não conseguiu sair do Paleolítico. Está lá atrás ainda, andando como nômade. Repete a experiência. Um segundo grupo passou. Vocês vão passar e vão ingressar na próxima etapa. Então, eles ingressam no próximo período e se junta um terceiro, um outro grupo a ele. Esse grupo está tranquilo. Por quê? Porque ele tem as condições intelectuais para entrar. Eles têm até muita condição intelectual, só que eles não são da Terra. Então, o que aconteceu na Terra? Toda vez que existe um fenômeno de transição, tem 3 grupos. O grupo dos que estão que saem, o grupo dos que estão que ficam e do grupo dos que eram de fora que entra, entendeu? São três fluxos. Os daqui que não vão poder ficar, e aí vão ter que ir. Os que estão na Terra, ou estão naquele planeta e que passarão para a etapa seguinte, e os que estavam lá fora e que ingressam aqui. Quem foi que ficou na Terra? Quem desenvolveu a inteligência? São esse pessoal inteligente, vai dar conta de trabalhar, porque para passar para o mundo para sair de mundo primitivo, para ir para provas e expiações, para sair de primitivo para ir para provas e expiações, o cara tinha que ter 2 chaves para poder passar: instinto totalmente desenvolvido e início de inteligência. O instinto está completamente... Não, o instinto está beleza, já consigo, então meu instinto está perfeito. E a inteligência? Já comecei a desenvolver. Tem as 2 chaves, vai passar. Então, passa para o estágio seguinte. Quem vem só com uma chave e diz assim: olha, meu instinto não está totalmente desenvolvido, ainda sou muito ainda incipiente, então vai repetir o primeiro aninho. Ou não desenvolveu a inteligência, ainda muito instintivo, não consegue deduzir como caçar, como jogar uma flecha na água. Então, eles vão repetir esse estágio.
E os que tiverem as duas chaves passam do período de pré-primitivo para o período de provas e expiações. Nesse período vai se juntar uma galera que veio de outro lugar. Essa segunda galera que veio de fora, esse pessoal aqui, que teve o sinal verde para eles, esse pessoal, meu Deus, tinha uma inteligência incrível, incrível. Eles tinham um conhecimento tecnológico fantástico, mas moralmente eles eram muito ruins. Por quê? Porque eles estavam no segundo aninho e deveriam ir para o terceiro aninho. Só que no final do segundo aninho, você tem que ter duas chaves para sair daqui. A inteligência tem que estar 100% e a moral tem que estar começando. Ninguém pede moral para sair do mundo primitivo. Moral não precisa aqui. No princípio, o homem tem só instintos. Mais desenvolvido, ele tem sensações. E mais evoluído, ele tem sentimentos. Então, para eu sair do estágio 2 para o estágio 3, eu tinha que ter inteligência 100% e desejo de ser bom, vontade de ser bom, desejo de se transformar, vontade de querer fazer uma sociedade melhor. E esses espíritos não tinham isso. Ao contrário, eles eram endurecidos. Eles eram tão endurecidos que eles pareciam com o coração dos que estavam saindo do mundo primitivo. Bem assim, eu quero, eu tomo, eu quero, eu arranco dos outros. Aquele período lindo, eu achava lindo aquele período, que o homem se interessava por uma mulher e ele ia lá com um pedaço de pau, dava uma cacetada na cabeça dela e arrastava. Mas tão romântico isso. Então, um período, esses espíritos estavam dentro de um planeta de provas e expiações, mas, infelizmente, convivências ainda muito primitivas de sentimentos. Eu estou brincando, tá, com o negócio do TACAP. Daqui a pouco. Então, olha o que aconteceu conosco. O cara que estava no segundo estágio, que foi reprovado, o que acontece com ele? Ele volta e repete. Ele estava nessa transição de provas e expiações para a regeneração. Não tem cacife, não. Então, repete o ano. E o cara vai repetir o ano vindo para cá. Então, ele estava no final, mas ele retorna para viver novamente essa experiência. Eu sou ruim para fazer o contrário. Essa experiência de provas e expiações. Então, é por isso que os espíritos que chegaram aqui, nossa, eles tinham uma inteligência absurda, mas um conhecimento moral atrasado. É como se fosse pegar um de nós que mexe com a internet, que tem conhecimento de tudo, nossa, pegar uma pessoa que tem todo esse conhecimento que a gente possui e diz, olha, você vai agora para um local onde ninguém nem conhece o fogo, ninguém conhece nada. Você vai nascer lá e vai dar teus pulos. Mas não tem celular? Não, não tem. Nossa, eu vou ver como. Tem internet? Também não tem. Então, imagina a sensação de degredo que essas entidades sentiram durante esse período. E aí eles se inserem na nossa sociedade dentro desse contexto aqui. Então, nessa primeira etapa, os que estavam no primeiro degrau, que não tinham condição, também saíram da Terra para repetir o primeiro estágio. Os que tinham condição ficaram e ingressou na Terra um grupo que veio trazer conhecimento. Esse grupo que para nós parecia adiantado, ele era, na verdade, o mesmo grupo daqui que voltou para repetir a experiência. Então, eles vão trazer um conhecimento incrível para a humanidade. E vão o conhecimento em 5 áreas. A gente vai depois falar isso melhor nos próximos capítulos, mas são 5 áreas. Ciência, filosofia, religião, arte, e o quinto, que é bem diferente dos outros 4, porque esses 4 são áreas do saber. E o quinto são as características genéticas. Essas entidades, elas entrariam no período do Neolítico e iriam empurrar a humanidade a fazer um progresso muito rápido em pouco tempo,
fazendo surgir efetivamente todo esse arcabouço de conhecimento que a gente acabou aprendendo nesses primeiros anos. E aí... Agora, Elahá, aquela sua explicação ali, quando retorna, né, que a gente está no final da transição, indo para a regeneração e retorna, geralmente esse retorno é em outro orbe, né? Ah, sim, ele retorna, mas ele vai para outro orbe. E o meu orbe já não é mais. Não é mais Não, esse. ele retorna em termos de sociedade. Ele retorna como sociedade, mas ele não volta para o mesmo mundo. O mundo dele já não está mais assim. Ele tem que retornar vai acontecer com um orbe compatível com a vibração, com a inteligência dele, com a evolução dele. Exato. E agora a gente vai viver uma nova transição. Saindo de provas e expiações para a regeneração, vai ter uma nova transição. Olha o que acontece aqui. Aqui é mais complexo. Eu tenho um grupo que vai ficar na Terra. Ah, esse grupo aqui ele vai ficar. Porque ele vai transitar de provas e expiações. Ficou tão ruim meu papel. Não vou usar mais, não. Nós estamos em provas e expiações e vamos para a regeneração. Primeiro grupo que eu tenho é o grupo que vai conseguir acessar sinal amarelo para ele, mas ele vai passar. Então, esse grupo aqui, ele vai para a regeneração. Então, na regeneração, tem um cara que vai. Um primeiro que vai estar lá é o que era da Terra e que foi aprovado, passou. Ele está aqui. Tá bom? Aí eu tenho um segundo grupo. Eu tenho um segundo grupo que é o grupo dos chamados maus. E os maus passam ou não passam? O que vai acontecer com os maus? Depende, você vai separar o mal em dois grupos. Você tem dois tipos de maus. Você tem os maus tocados pelo bem e os maus não tocados pelo bem. Aquele que for mal e for tocado pelo bem, esse passa. Porque ele é mal, mas ele está tocado pelo bem. Então, segundo a literatura espírita, esse vai passar, vai para dentro da caneca. Então, esse vai ficar aqui dentro. Ele é pequenininho, mas ele passou. Porque também, a convivência desse azulzinho que você jogou aí com o que já está lá, vai fazer com que ele evolua. Porque daqui a pouco, no próximo bloco. Daqui a pouco, no próximo bloco. Ah, tá. Esse aqui é o mal não tocado pelo bem. Esse aqui vai lá para o cantinho do pensamento. Quem é o mal não tocado pelo bem? Mal não tocado pelo bem é o cara que diz assim, eu fiz, gostei do que fiz e faço de novo. Eu adoro fazer e não tenho remorso. Esse cara, ele não tem condição de ir para o terceiro estágio, que é o nascimento da moral. Não tem como, colega. Você pode ser bom como você for, em termos intelectuais. Mas se você não tiver os princípios da moral, não ingressa nessa nova sociedade. Então, ele volta para outro mundo, como bem lembrou a Denise, para viver essa experiência em outro lugar. Então, não tocado pelo bem, não fica na Terra. As criaturas do planeta que fazem a perversidade e sentem prazer em massacrar as pessoas estão fadadas para a migração. São impermeáveis, aparentemente impermeáveis, são endurecidos, como diz Kardec. Essas entidades, elas não vão ficar. E eu tenho também espíritos bons. No meu planeta também tem espírito bom. Tem espírito bom. E os bons são de dois tipos. Tenho dois tipos de bons. Eu tenho uns que são bons, que eles são, na verdade, espíritos que estão ingressando na minha sociedade. Do mesmo jeito que não ingressou um pessoal lá na nossa terra, que estava lá em regeneração e voltou para exercitar, eu tenho uma galera que em algum lugar está vivendo um mundo de regeneração, mas não vai conseguir ir para o ditoso. Ele não consegue ser plenamente bom. Ele é bom, mas ele não é assim maravilhoso. Então, essas almas, elas entram nessa sociedade de regeneração. Observe que quando Kardec fala sobre elas, que chama geração nova, diz assim,
cada criança que nascer, em vez de um espírito propenso ao mal, nascerá um espírito propenso ao bem. Ele não é bom, ele é propenso. Então, as almas que vão ingressar na Terra, elas já cumpriram o período de regeneração, mas faltou aquele algo mais para o cara ir para o ditoso. Então, vai para a caneca também. E quem são esses que são bons? Ah, esses aqui não vão ficar na Terra, não. Eles são bons, mas eles estão só ajudando a transição. Tem uma galera que vem para impulsionar o progresso da Terra. Eles não vão ficar aqui. Eles estão vindo só para fazer o trabalho na obra. Hã? Eles estão vindo para movimentar. Isso, eles vão atuar para fazer com que a humanidade estão ficando no mundo espiritual. Quando a gente lê o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, essas entidades aparecem, elas não são da Terra. Elas não vão ficar aqui. Elas estão aqui por conta da transição planetária, elas estão até encarnando e tal, mas era depois que elas tiverem essa transição acontecido, eles vão para outro lugar. Então, esse daqui não vai ficar por uma questão positiva, os que ainda saíram agora por outro motivo. Aí tem um grupo que a Denise lembrou. Tem uma mensagem chamada Regeneração da Humanidade, recebida em 25 de abril de 1866. Aparece em obras póstumas essa mensagem. E ela fala uma coisa bem interessante. Ela diz que essa galera que a gente vai ter a possibilidade de trabalhar na Terra, tem um grupo que ninguém sabe se eles são bons ou não, que parece que ele não é muito permeável ao bem. Mas parece que sim. Tem horas que sim, mas tem horas que não. Então, a gente acaba nem sabendo o que a gente pode esperar deles. Então, além desses que são os da Terra que vão ficar, além dos maus tocados pelo bem, e além daqueles que são os chamados geração nova, tem uma galera aí que a gente tem dúvida sobre ele. O que vai acontecer com esses caras? Vão ficar, vão sair? Porque eles são maus. Aí eu disse, não, mas eu já vi que eles fazem algumas coisas boas. Não, mas eles acham que eles são maus. Ah, eu não sei. Se tem dúvida sobre uma questão, indúbio o que, Denise? Indúbio pro réu. Indúbio pro réu. Então, na hora que você tem dúvida se esse cara deve migrar ou não, essas entidades elas não migram, mas também não encarnam. Elas são recolhidas e ficam, vou botar aqui no meu bolso, elas vão ficar aqui, porque elas são entidades. Fica aqui, vai ficar aqui comigo, não vamos ficar em observação. Pronto, foi todo mundo embora. Olha a minha sociedade linda agora. Os que eram bons estão aqui, os maus tocados pelo bem e a geração nova. Não é lindo você ter uma sociedade formada só por isso? Só pela galera boa? Então, quando você tem essa sociedade, nossa, vai arrumar tudo. A gente vai ajeitar a sociedade. Quando tiver tudo ajeitado, arrumou. Então, agora traz o amigo da Denise e encarna ele na Terra. Depois que tiver sido feito o ajuste, eles são trazidos para verificar se eles se ajustam nessa nova sociedade. Se esse cara de posse dessa sociedade disser é melhor isso do que o que eu tinha, ele fica. Mas se ele vier e disser, não, é muito organizado, você está doido, eu não quero isso não. Eu não quero isso aqui não. Eu quero outra coisa, então ele não fica. Então, assim, até no mundo espiritual, não é só no futebol, até no mundo espiritual também tem repescagem, tá? Eles vão ficar para repescagem e talvez eles sejam aproveitados. E aí, longe de mim querer fazer terror, eu não quero fazer terror com ninguém, né, Denise? Mas eu queria que você lesse aí, não vou nem ler, lê para mim aí o seguinte, no primeiro tópico chamado o sistema de capela, eu queria que você lesse, aí eu vou ler, porque até você achar, diz assim, o atraso moral da terra, onde o homem se reconforta com as vísceras dos seus irmãos inferiores. Bem, eu não sei como é que essa notícia vai se acomodar nos nossos corações, mas essa é uma condição para a transformação do orbe.
Ai, Jesus Cristo. Então, a gente precisa começar a pensar nessa questão, porque nessa nova sociedade vão ficar esses 4 caras aqui, ó. Vai ficar os que são bons, que eram da terra ficaram bons, os maus tocados pelo bem, a geração nova e a galera da repescagem. Mas esse cara da repescagem não vai poder comer carne como comia antes. Ele tem que achar bom. Não, eu quero uma picanha mal passada. Aí não é lugar para ele ficar. Então, e é assim que vai a cada transição planetária, como diz o Milton Nascimento, em cada estação tem gente que chega, tem gente que sai, o trem que chega é o mesmo trem da partida, né? Então, vai entrando gente que não alcançou o degrau superior e vai saindo gente que não alcançou entrar nesse próximo degrau aqui e tem os que atravessam para lá. Então, essa dinâmica sempre vai ter. Quem está aqui que passa para o próximo, quem está aqui que não consegue ir para o próximo e quem está em outro lugar do universo, que estava lá na frente e que vai repetir de ano fazendo a mesma experiência do lado de cá. Elahá, e o nome disso tudo, eu poderia dizer que chama-se misericórdia divina? Misericórdia, né? É muito bonito. É um fenômeno muito bonito. Muito bonito. E isso é que vai justificar o impulso que a nossa humanidade teve, o avanço que a gente encontrou, porque essas inteligências chegaram e nos tiraram do paleolítico e nos jogaram no neolítico, nos ensinaram a dominar o fogo, a mudar as nossas roupas, as nossas casas, o nosso sistema de sociedade. Meu Deus, mudaram tudo. E eles vão trazer para nós a maior de todas as invenções que marca o fim da pré-história e o início da história, a escrita. E dizer que tem a ideia, por que a gente não pega o que a gente fala e inventa um símbolo para que uma pessoa depois venha e decodifique o que falou? Aí o cara inventa um negócio desse tipo. Ele faz uns símbolos que significam sons e a pessoa O, A, I, U, aí repete aquilo, pronto, está escrito. Gravou para o outro. Quando o homem inventa a escrita, virou-se a página. Saímos da pré-história e ingressamos na história. Mas eu tenho uma coisa que eu não falei. Que é sobre, Cris, sobre as raças. Você falou das 4, mas tem mais 2. Você quer comentar das 2? Sim, tem até uma questão, eu acho que no chat em relação a isso, né? Que alguém Estou pergunta bem na assim, dúvida a respeito mas e disso. a Ásia? E a África? Né? E aí, a frase que Emmanuel tem para nos dar notícias dessas 2 outras raças, né? A raça amarela e a raça africana, né? A raça negra, ele fala assim, olha, entre as raças negra e amarela, bem como entre os grandes agrupamentos primitivos da Lemúria, da Atlântida, né? Ou seja, outros grupamentos sociais que a história mostrou depois extintos, né? E de outras regiões que ficaram imprecisas no acervo de conhecimento dos povos, os exilados da capela trabalharam proficuamente, adquirindo a provisão de amor para suas consciências ressequidas. Então, eles ganharam, né, nesse intercâmbio, nessa convivência e essa faceta, né, do amor, do sentimento, né, da emoção, porque tinham muito só exacerbados a questão da inteligência. E me dá a impressão, meus amigos, que entre as raças negra e amarela, Emmanuel está nos dizendo que essas raças são terráqueas. Tem um pedaço que ele diz isso. Essas raças são terráqueas. Elas cumpriram o seu processo evolutivo, se burilando e se construindo dentro desses milhões e milhões e milhões de anos na Terra. Né? Já os povos... Aqui, ó.
Isso, diga aí, Elahá. Diga aí. As quatro grandes Nesse... As quatro Isso, grandes isso. massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações Isso. futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e negra que já existiam. Então, assim, o que eu tenho de notícia sobre isso? Sim, Manuel, a cuneiforme na Suméria é a primeira escrita que aparece. Então, o que a gente tem de notícia sobre isso? Que a vida humana, ela surge na África, é ali que surge. Então, a nossa raça mais antiga é a raça negra. Então, ali vai surgir a primeira. Aí eles vêm migrando e eles vêm subindo da África subsaariana, porque o Australopithecus, o nome já diz, Australopithecus, macaco que veio do sul. Ele vem subindo o sul da África, vem atravessando ali, entra na savana, quando já é Homo erectus, aí o Homo erectus vive na savana. Ele vem subindo e vem saindo da África. E à medida que ele vai saindo, ele vai vivendo mutações e vai dando origem a outras mudança de pele, vai surgindo a raça branca. Então, a raça negra seria oriunda mesmo do planeta, seria a raça mãe, de onde todas as demais saíram, mas eu já vi algumas colocações que foram feitas, não está no livro A Caminho da Luz, que a raça chinesa, os amarelos, já existiam quando os capelinos chegaram, mas também não eram daqui. Eles teriam chegado numa migração anterior de um outro sistema, que não foi capela. Então, eles tinham uma civilização muito desenvolvida. Se você pegar a civilização chinesa, eles são muito desenvolvidos. Então, eles não eram terráqueos. Eles deviam ser de algum lugar. Mas capelinos dizem que eles não eram. Então, mas isso não vai mudar a nossa vida. Isso não vai resolver o problema meu com a minha sogra. Mas, mas assim, dizem... É porque às vezes fica numa curiosidade danada, aí se pergunta assim, mas isso vai resolver meu problema? Não resolveu. Então, eu tenho um conflito que acontece dentro da construção dessa nossa sociedade pelo embate dessas várias etnias, que a gente vai ver na próxima oportunidade. Elas vão ter interação entre elas. E aí o que vai acontecer? A raça negra seria a oriunda do planeta. A raça amarela estava aqui quando eles chegaram, mas existem pessoas que comentam que eles teriam vindo numa migração anterior. Então, até a constelação de onde eles vieram, da estrela de onde eles teriam vindo, que não é Capela, outra estrela. E aí eles ingressaram na Terra. Quando os capelinos chegaram, coitadinho, eles já estavam aqui. Então, eles são bem mais antigos do que esses. E os outros são oriundos desse processo. Mas o que eu queria destacar, já vou te dar, Denise, é que nesse parágrafo que você leu, diz uma coisa que é fundamental e que às vezes os espíritas até comentam de maneira equivocada. Se você leu o parágrafo que você leu, diz que eles, os capelinos, estiveram entre os chineses, entre os negros e entre os povos migrados. Porque o pessoal diz assim, não, só teve capelino nos judeus. E nos fenícios? Não, fenício... Conversa, nasceu em todo canto, gente. Por que eu vou ficar fazendo fronteirinha? Ah, esse aqui é fenício, aqui não vai, para ali vai. Nasceu, foi em todo canto. Medos, persas, babilônios, caldeus, acadianos, sumérios, tudo. Onde tinha gente, esses caras desceram. Agora, no Egito, desceu mais fortemente. Em Israel, também, quer dizer, houve uma intensidade maior nesses 4 povos. Mas todas as civilizações, Inca, tu acha que Inca não teve, Azteca, Maia não tiveram? Claro que tiveram. Todas as civilizações antigas tiveram a presença desses caras que vinham impulsionar com a sua ciência. Visite o mundo antigo e veja a beleza das construções que esses caras fizeram. É um negócio espetacular, coisa linda demais. Então, estiveram em todo canto. Chega, tá bom. E a gente pode dizer que ainda há capelinos, não é, Jorge Elahá?
Sim, ainda há. Eles são reconhecidos por uma inteligência muito aguda e atraso intelectual. Então, parece o professor Gavião, o grande gênio do mal, né? Você nunca leu Walt Disney, nunca conhece só o professor Pardal, mas tem o professor Gavião. Então são gênios, conhecem muita coisa, mas nem sempre seu coração já está domesticado. Mas tem alguns que já se domesticaram, né? Porque deu tempo, e são almas muito inteligentes, mas que já conseguiram uma mudança interior e hoje a sua inteligência está, de alguma forma, a serviço de causas positivas por aí. Né? Mas eles são visíveis na sociedade pela singularidade da inteligência que eles possuem. Denise, antes da gente partir para as perguntas, ela estava até respirando aí. Ó. Eu já estava até já catando aqui as perguntas. Mas estava catando a pergunta. Eu preciso colocar isso, porque eu acho que é um momento de culminância dessa reflexão do capítulo, que tem a ver com o nosso momento de agora. Isso posto, meus amigos, não há um mínimo sentido na questão do racismo. Na questão do racismo. Se a gente estuda e se a gente se debruça sobre essa história, a gente vai ver que tudo foi configurado para que nós possamos juntos, unidos, nessa marcha evolutiva do planeta e nessa marcha evolutiva da nossa composição social, né? Atuarmos juntos, sem divisões, sem segmentações e sem racismo, sem pensarmos, essa raça é melhor do que a outra, porque, afinal de contas, existe só uma única raça, que é a raça humana, que é formada e composta, de novo, Elahá e Denise, vocês que gostam dessa palavra, desse amálgama de contribuições variadas, né, fazendo essa composição da raça humana. Então, é absurdamente fora de contexto falarmos de racismo. E é racismo dos dois lados, né? O racismo dos dois pontos, né? É absurdo e não se coaduna com nada disso que a gente viu até agora. Só uma frase, Denise, sobre isso aí. O pessoal fala assim, porque esse cara ele era do Egito, mas ninguém era do Egito. O cara nasceu no Egito numa encarnação, na outra ele estava lá na Suméria, aí na outra ele estava lá na África. Ninguém é propriedade de país. Quem foi que disse que grego só reencarnou como grego? O cara rodou por aí, meu. Por isso que foi muito bem colocado em relação ao racismo, né? Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Tem o menor sentido. E depois que a gente assiste e fica sabendo disso tudo, a gente vê que não tem o menor sentido. Mas, gente, vamos para as perguntas que nós temos bastante. A professora Josi, de matemática, diz o seguinte: boa noite, amados. Até chegar no Homo sapiens sapiens, foi necessário que os engenheiros de Jesus fizessem experimentos para imprimirem expressões biológicas nos seres que dariam origem à espécie humana, como, por exemplo, a criação do Homo sapiens neandertal? Sim. Os neandertais não são da nossa linhagem. Eles são um experimento biológico que não funcionou. Eles eram mais bonitos, mais altos, mais inteligentes, caixa craniana maior. Eles eram em tudo melhor do que nós. A gente era feio, baixinho, horroroso e tal, mas nós tínhamos uma característica, nós nos adaptávamos melhor ao meio do que eles. Então, vinha a era glacial, a gente segurava. Vinha o período de calor, a gente segurava. Os homens de Neandertal, embora muito inteligentes, não conseguiram sobreviver os naturais desafios da permanência no planeta. Aí eles desaparecem e a gente é que toma o lugar. Os mais feios é que ficaram. São o homem de Neandertal que pinta as cavernas, não é o Homo sapiens. As primeiras pinturas rupestres nas cavernas de Neandertal, na Alemanha, são feitas pelo homem. Por isso que é homem de Neandertal. O nome da cidade é Neandertal. Então, eram eles que pintavam as cavernas. Melhor do que eu. Hoje, quando eu olho aquelas pinturas, fico assim... Eu, hoje, não consigo fazer aquelas pinturas que aqueles caras faziam. Fico olhando, eu não sei fazer isso. Faz tão certinho a patinha do animal, enfim, não sei fazer.
Não sei fazer. Não estou nem nadando, não estou nem com ele, como eles. Coitadinho. E o Ricardo diz o seguinte: estaríamos no grande oceano, explicado por Emmanuel, evoluindo capacidade de elevação para além das nossas superfícies, para povoarmos ao encontro do mais alto, no equilíbrio de nossas asas morais e intelectuais, na praxis do amor divino, nas ações da existência humana? O Ricardo me fez lembrar agora do texto, né, que também está em Obras Póstumas, quando Kardec nos vai falar das aristocracias, né, onde ele também faz um recorte histórico das composições da história humana e das suas sociedades. E a culminância, né, desse processo de aprimoramento evolutivo, de um grupamento social, Kardec classifica como a prevalência da aristocracia intelecto-moral, que é exatamente Sim. esse voo de pássaro com as duas asas equilibradas no mesmo diapasão, né, batendo, né, se movimentando harmonicamente para alçar voo. Então, exatamente na culminância, né, na virada de chave, como ela fala, né, do processo de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, porque nós estamos nessa trajetória, nesse caminho, haverá, quando migrarmos para o mundo de regeneração, já um bom sinal dessa aristocracia intelecto-moral. O que significa aristocracia quando a gente faz a análise da palavra? Aristo é o poder. Cracia é o poder, aristo é o melhor. O poder dos melhores. Quer dizer, os melhores prevalecerão nesse sentido de coadunarem a inteligência e a moralidade. Então, nós estamos, amigo Ricardo, nesse processo, nesse voo. E o Francisco pergunta: os índios africanos e orientais são naturais da Terra? Olha só, a gente querer trabalhar como se existisse padrão evolutivo para raças é, de certa maneira, impor uma leitura racista. Por quê? Porque eu tenho índios de todas as espécies, eu tenho africanos de todas as espécies e tenho orientais de todas as espécies. Então, eu tenho pessoas que hoje estão na etnia como africano, na etnia como índios, mas que são espíritos incríveis, incríveis, extremamente evoluídos, mas estão dentro de uma cultura que, em princípio, para nós, poderia ser tomada como uma cultura que ainda não alcançou o desenvolvimento tecnológico que a gente pensa que outra já possui. Então, a gente não pode trabalhar como fazendo um saco, botando todo mundo dentro. Ah, não, então todo mundo que é africano, então bota aqui dentro. Não, tem as especificidades de cada indivíduo, não é? Mas no sentido da origem dessas raças, da origem, não do que temos hoje, para a gente não ler isso hoje, os africanos e os índios ou indígenas seriam naturais do próprio planeta, seriam entidades que seriam naturais da própria evolução daquilo que aconteceu na Terra. Ah, então não houve inserção de capelinos entre eles? Claro que sim, claro que sim. Tivemos grandes gênios dentro dessas culturas, mas a origem genética desses dois braços seriam da Terra. Os orientais é que é a questão que a gente está discutindo. A obra diz que quando os capelinos chegaram, eles já estavam, mas não quer dizer que eles sempre estiveram. Então, há quem diga que, de repente, a raça amarela, que são os orientais, que eles teriam vindo de um outro lugar. Eu até vi o pessoal aqui colocar Aldebaran, a estrela que é o olho de touro, da estrela da constelação de touro é um V assim no céu, e Aldebaran é uma estrela bem na ponta do V. São 5 estrelas. Bem aqui de cima, Aldebaran, uma estrela bem vermelha. Eu já ouvi outra estrela, mas não adianta eu dizer, porque eu não vou dizer, porque senão vão dizer que eu disse. Então, eu não vou dizer, mas é que eu vi não era Aldebaran, era outra estrela. Mas também
não vai resolver o seu problema com a sogra. Então, não adianta saber, não era Aldebaran, cara, era Betelgeuse, era Rígio, Bellatrix, sei lá, tanto faz qual é a estrela que foi. Mas pode ser qualquer uma aqui do universo em que tenha essa migração, tá bom? E Leslie pergunta, o grupo que vem de fora é dos que repetiram no outro orbe? Repetiram porque não conseguiram ingressar na próxima série. Mas eles não são ruins, não. É que eles não conseguiram ir para o próximo ano. Mas quando você pega um aluno repetente na sua sala, ele sabe muita coisa. Ele só não passou, mas tem muita coisa que ele já aprendeu. Então, ele sabe muita coisa, mas tem alguma coisa que ele não sabe. E é isso que ele vai repetir para aprender. Então, eles realmente não alcançaram a condição de permanência. Para você permanecer num orbe, existem 2 fatores. O que faz os espíritos permanecerem num específico orbe? 2 fatores. Um fator forte, grosso, e um fator fraco, fino. O fator forte é o grau de evolução. O meu grau de evolução é que garante se eu vou ficar nesse planeta ou não. Mas não é só esse. Eu tenho um outro fator, mas esse fator é fraco. Onde estão meus amores? Então, por que eu estou na Terra? Porque o meu padrão evolutivo é esse e os meus amores estão aqui. Se por algum motivo a Terra melhorar e os meus amores forem, eu não ficarei com eles, porque o fator forte é o fator da minha evolução. E o fator fraco não segura. Então, você vai ter que migrar por conta do fator forte. Na hora que você alcançar a plenitude e conseguir me desembaraçar, por exemplo, os exilados de Capela, depois eles voltam. Por que eles não foram para outro canto do universo? Porque quando eles melhoraram, eles voltaram para o seu mundo. Eles poderiam ir para outro mundo. Não, eu cansei dali, acho que me dá agora aí, eu vou para lá, para Andrômeda, me dá um outro lugar aí do universo, eu quero ir para outra galáxia, estou cansado disso aqui. Não. Quando esse fator de qualidade resolve, entra o fator onde estão meus amores. Então, quando eles ganharam a condição, a pergunta é, onde estão meus amores? Aí segue para onde estão seus amores. Renúncia é bem isso, né? Renúncia é bem isso. Lembrei de Alcione exatamente. Na hora que ele falou, me veio Alcione. Onde estão meus amores? Onde estão meus amores? Quer dizer, ela saiu de lá atrás dos amores dela, né? E a gente vai fazer o mesmo, com toda certeza. Vai. Eles vão. Exatamente. E a Maria diz o seguinte, aqueles que fazem o mal, os narcisistas, vão para outro planeta? Ai, olha, eu vou fazer o contrário, porque se eu disser, não, são os narcisistas, são os egoístas, são os ambiciosos, vai ser uma lista muito grande. E eu vou usar o poder de síntese de Jesus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quer ficar na terra, desenvolve a mansuetude. E aí você bota tudo dentro. O cara que já falou ali, né? Que não se alimenta das vísceras do animal, ele é uma pessoa mansa, né? O jeito que não odeia, que não briga, que não destrói o meio ambiente, que tem uma série de coisas aí. Inclusive, não explorar e agredir os outros como muito fazem os narcisistas. E a Flávia pergunta o seguinte, os amigos espirituais que vêm para apoio também ficaram conosco, mas no plano espiritual. Confere? Quer que eu responda? Vou responder. Quando na Terra, aqui estávamos nós, coitadinhos, na Terra, só nós aqui vivendo, e vieram os chamados exilados de Capela, que vieram para cá. Parte deles eram espíritos sofridos e que vieram para cá para se resolver. Mas você acha que os espíritos que amam também não vieram junto? Parte dos que encarnaram na Terra no período dos capelinos eram espíritos superiores, que vieram para cá para ajudar seus amores. Tipo Alcione. Eu dou um exemplo até mais próximo. Lívia. Lívia veio, não é porque ela precisasse do planeta de provas e expiações. Ela veio por amor.
Então, nessas migrações planetárias, também algumas entidades vêm, mas elas não vêm para ficar. Elas vêm para uma encarnação, aí elas retornam, igual Alcínio. Estou lá, venho, faço uma encarnação, retorno. Então, elas têm a possibilidade de virem para encarnar com os seus entes queridos ou não encarnar, ficar no psiquismo deles influenciando. Então, você pergunta se os amigos espirituais, mas só no plano espiritual? Não, eles podem tanto vir para serem os nossos mentores, para nos ensinarem, como vêm como o quinto varro que renasce próximo de Tassiano para ajudar, como acontece com Alcione, como acontece com Célia, todos esses espíritos que não precisariam, e Lívia, que não precisariam de encarnar na Terra, mas que fazem isso e não sentem a dor de fazer, porque, como diz Plotina no livro 50 anos depois, os anjos são capazes de aparar os golpes do mal, porque para eles o mal não tem a mesma representação do que tem para nós. Verdade. E o Rick Pets, e se a pessoa for extremamente boa, tipo boa mesmo, com muitas qualidades, vai reencarnar de volta para a Terra ou ficará em dimensão evoluída? Essa é uma discussão muito boa. Nós, quando falamos de migração planetária, nós temos um gosto de falar do que é ruim. Então, a gente só fala da migração coletiva. O que é migração coletiva? É um tipo de migração compulsória que acontece sempre nas transições planetárias e que leva os espíritos para mundos inferiores. Compulsória, coletiva, para mundos inferiores. Mas existe um outro tipo de migração, chamada migração individual. Ela acontece facultativamente, fora da transição planetária, e é para cima, não é para baixo. Então, é um espírito, a gente garimpa. Então, a espiritualidade, aquele ali não precisa mais ficar aqui. Esse cara não tem mais por que estar aqui na Terra. Eu acho que ele já pode passar para uma esfera superior. Aí você chega no Bezerra e diz, olha, se você quiser subir, você pode. É facultativo. Aí diz, não, eu não quero ir. Então, bom, não quer ir, não vai. Mas já poderia ir se quisesse. Agora, neste momento, 2023, se o Bezerra quiser ir, ele não vai. Porque estamos na transição planetária. Na transição, ninguém migra individualmente. Porque precisamos de toda a força para o processo de transição. Então, nessa hora, para todas as transições individuais, arregimenta-se força de outros lugares para ajudar esse fenômeno de movimentação. Então, você tem Alcione, que recebeu o convite e foi. Ela recebeu um convite e ela foi. Mas ela ficou voltando, mas ela foi. Bezerra recebeu o convite, mas não foi. Não foi. Ela foi. É facultativo. Então, alguns espíritos, quando eles já não têm mais o que aprender na Terra, eles podem, de repente, migrarem para outros orbes fora da transição. A gente é como se fosse um aluno que, no meio do ano, a professora diz, olha, ele já aprendeu a ler, já sabe tudo. Não tem mais o que pensar para esse moleque. Vamos passar ele para a série seguinte, porque não estamos em abril ainda, eu vou passar ele para outra professora. E ela segue com ele, porque senão ele vai atrasar, ele vai ficar aqui me atrapalhando. Ele já lê tudo, já lê até transatlântico, por que eu vou ficar com esse moleque aqui? Passa para a série seguinte. E às vezes acontece, né? Algumas crianças que têm essa possibilidade de saltar em um ano por conta da habilidade que possuem. Migração individual. E a Soraya pergunta o seguinte, mas onde se encaixam as raças da Lemúria e Atlântica? Em que época? Essa é uma grande dúvida, sabe? Porque a obra de Emmanuel fala disso, mas só ele fala. Então fica ruim da gente dizer alguma coisa. A gente ouve, anota, coloca no caderninho, bota dentro da escrivaninha esperando que outros se manifestem, porque até então nós não tivemos da parte da espiritualidade outras informações a esse sentido. Inclusive a Atlântida tem sido motivo de pesquisa de diversos estudiosos que já localizaram a Atlântida num monte de lugares diferentes. Um monte.
dentro do mar Mediterrâneo, do lado de fora, no Oceano Atlântico, não sei por onde, um monte de lugar já foi aventada que tenha sido a situação desse lugar. Eu já ouvi falar até no Triângulo das Bermudas. Eu já vi num monte de canto. Então a gente ouve do lado. O Emmanuel fala, mas ele não localiza nem a Lemúria e nem a Atlântida. Nem a Atlântida. A gente... Agora, assim, o pessoal tem um conceito de Atlântida diferente, que era uma cidade submersa, que a gente vê debaixo d'água. Não é esse. Seria uma ilha mesmo, normal, igual qualquer outra ilha, só que com uma civilização muito, muito avançada. E onde que se apoia para que isso aconteça? É num texto que existe de Platão. Platão é que fala de Atlântida. Aí há quem diga que é um texto poético, que foi uma utopia, ele criou, né? Essa cidade funciona assim. Outros, não, a cidade existiu. Emmanuel fala que sim. E a gente encontra algumas informações que Platão fala sobre essa civilização, que é muito interessante. Mas a gente não tem outros dados. É como, por exemplo, lá vai eu falar do que não devo. Manuscrito 512. Não sei se botar, acho que é manuscrito, deixa eu ver aqui se é manuscrito 512. Manuscrito 512, é esse mesmo, manuscrito 512. Minha memória ainda às vezes funciona. Manuscrito 512. Manuscrito 512 é um texto feito por uma equipe de exploradores brasileiros andando pelo interior da Bahia, que encontra uma cidade totalmente grega. A cidade é grega, com coisas escritas em grego, e eles não sabem grego, porque o cara copia os caracteres e fica tudo mal arrumado. Aí os cientistas vêm e dizem, aqui significa tal coisa. Tem estátuas, tem ruas, tem o local para guardar os mantimentos, tem um monte de coisa. E eles descobrem essa cidade e tem todo esse manuscrito, está guardado no Arquivo Nacional, o relato pormenorizado, eu, fulano de tal, e mais fulano, entramos, a rua era assim, tinha isso, tinha aquilo. E é impressionante, só que ninguém consegue achar essa cidade que esses caras andaram. Aí a pergunta é, esse texto é uma invenção? Ou ele existe e ninguém achou mais? Ou acharam e ninguém quis falar que os gregos estiveram por aqui? Porque o doído é você ver algumas coisas que você diz assim, esses homens não sabiam disso. Eles não tinham esse conhecimento para poder colocar, porque o grego que está lá é um grego arcaico. É uma confusão danada. Manuscrito 512. Quem gosta, vai lá ver. E quer dizer que... A Selva pergunta, quer dizer que espiritualmente nós somos uma mescla de extraterrestres? Foi por isso que apareceu uma palavra logo no começo, os Anunnakis. Que os Anunnakis, eles são um termo que são os Nefilins, que aparece também na Bíblia, dos gigantes, o período dos gigantes que tiveram filho com as filhas dos homens, etc. Aí o pessoal diz, não, os gigantes eram esses migrados, que eles eram enormes e tal. Então, essa altitude não é de tamanho, é de grandeza espiritual. E eles se misturaram com as mulheres dos homens e tiveram filhos com elas. Mas a gente não tem, pelo menos a doutrina espírita não coloca assim, que eles tenham descido aqui numa nave espacial, com uma roupa metálica e tenham convivido com os homens. Não, eles vieram em espírito, no processo natural biológico, renasceram como qualquer pessoa, assim como nasce um gênio igual Michelangelo, que ele tem um corpo igualzinho nosso, como um Einstein, como um Newton, como tantos gênios que a nossa humanidade já teve, e que eles são iguaizinhos, tem 5 dedos na mão, corre sangue nas veias, pessoa igualzinha, envelhece, morre, mas tem uma genialidade impressionante. Então, não é uma mescla assim, olha, se pegar o DNA, não, o DNA é humano, é o papai humano, mamãe humana, que se relacionaram, tiveram um filhinho humano, só que o espírito que habita aquele corpo é um espírito que tem uma grandiosidade extraordinária de conhecimento. Luiz Henrique pergunta o seguinte, levando em consideração que os habitantes de Capela evoluíram enquanto os capelinos estavam aqui na Terra, pergunto, aqueles que estavam aqui na Terra não ficaram atrasados? Posso responder? Ô, Cris, desculpa. Vai lá, vai fundo, vai fundo.
Na Terra, só tem um grau de desenvolvimento intelectual? Ou tem mais de um? Então, eles não retornam para a capela para ser a vanguarda em capela. Eles retornam para ser a retaguarda, mas eles já têm a condição mínima de conviver naquela sociedade. Então, realmente, eles ficaram para trás, ficaram para trás. Mas eles podem retornar para a convivência dos seus amores numa condição assim como a gente. E diz, olha, já dá para eles virem para cá. Quem sabe eles vindo, convivendo conosco, eles não avançam, num processo de acréscimo de misericórdia, já tem a condição mínima de ingresso, ingressa. Mas eles não são realmente sair daqui para dizer, agora eu vou para a capela, vou ser um rei, não vai ser. Vai ser um cara lá, coitadinho, né? Assim, não vai ser um expoente, vai ser uma pessoa simples e comum, mas que já tem a bênção de morar no mundo de regeneração. E as duas últimas perguntas são: primeira da Irani. Se eu não me meter, não roubei, não desejei o mal, eu ficarei na terra ou preciso de mais? Olha, Moisés deixou 10 mandamentos. 10. Dos 10, 8 começam com a palavra não. Não. Não terás outros deuses diante de mim, não farás escultura, não tomarás o santo nome de Deus em vão. Aí o quarto e o quinto não. O sexto já dá. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho, não cobiçarás. Tudo começa com não. Tá, mas e o que é para fazer? Olha, o que é para fazer eu não sei. Eu sei o que não é, que é para não fazer. Não fazer. Então, Moisés ensina o que não fazer. Quem transforma as virtudes em virtudes ativas é Jesus. Amai ao próximo, perdoai as pessoas. Se o cara te pedir a capa, dá a túnica. Então, ele troca todas as falas para o que quiseres que os homens vos façam, vos fazei vós também. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, Jesus troca os ensinamentos para o positivo. E você está só no negativo aqui, só não meter, não roubar, não desejar mal. Isso aí é Moisés, tá? A gente tem que ir para o positivo, mas eu resumo dizendo: procure a mansidão para herdar a terra. Bem-aventurados os mansos, que herdarão a terra. Olha, a Ana Paula está falando que precisa de muito, muito mais. Eu não sei se é para você, mas tem um comentário dela aqui. E temos a pergunta do Leandro. Dizem que estamos nos aproximando de uma transição, será? Temos ainda tantas barbáries? Deixa eu só colocar uma faceta aí de análise nessa pergunta do Leandro. Eu gosto muito quando o Kardec fala, e aí eu não vou saber elencar em qual pergunta ou em qual comentário, que Kardec fala que essas barbáries, que essas situações aparentemente aterrorizantes, né? Que a gente pensa assim, puxa, mas como é que isso ainda acontece, né? Ele classifica essas situações como por favor, a palavra não é boa, mas eu vou botar entre aspas, o vômito social. Então, e aí é vômito mesmo, porque, por exemplo, quando a gente está com mal-estar, quando a gente está passando mal, depois do vômito não vem o bem-estar, não vem aquela sensação de alívio. Nossa. Então, é isso. Quer dizer, as barbáries, as guerras, essas coisas absurdas, né, que a gente vê noticiado no jornalismo, né, crianças sendo violentadas, pessoas se entregando às drogas, violência, assassinato, guerras, tudo isso é o vômito social, porque é tirar as estruturas de debaixo do tapete, para depois o tapete ficar limpo. Então, esses abalos precisam acontecer para que haja uma varredura, porque toda evolução, o belo, o bom, ele só se assenta dentro da ambiência da verdade. Não dá para camuflar.
Então, esses estertores sociais são sinais dos sinais dos tempos. É o sinal da transição. Fazem parte do contexto, fazem parte do processo. Porque se ficassem ocultos, nós, em um momento vindouro, não estaríamos trabalhando dentro do espectro da verdade. Então é por isso, viu, Leandro? Eu acredito que seja por isso. Eu queria dar um contributo aí no seguinte sentido. A transição planetária não é pipoca, não é milho de pipoca, que vai, pá! Pula de uma hora para outra e se transforma. É como uma flor que se abre. Vai devagarinho, então não é uma tarefa para uma geração e nem para um século. Eu penso assim, Leandro, que existem duas chagas na humanidade, o orgulho e o egoísmo. Nós não podemos seguir para outro modelo de sociedade se nós tivermos egoísmo e se tivermos orgulho. Como é que eu sei que a nossa sociedade tem egoísmo? Porque tem gente morrendo de fome. Então, enquanto tiver gente morrendo de fome porque alguém segura a comida num canto para não chegar no outro, o egoísmo ainda comanda o nosso planeta. Quando a gente vencer a fome, a gente conseguiu avançar. E eu vou lhe dizer uma coisa, a gente só não vence a fome porque não quer, porque comida tem. Então, o problema não está no planeta. O problema está, como diriam os mineiros, está em nós. Está em nós o problema. E o orgulho, a gente tem que vencer o orgulho. O orgulho gera a intolerância e a guerra. O que move a guerra é o orgulho. Então, se tem a guerra no planeta, o orgulho ainda não foi vencido. Então, a gente tem que vencer fome e guerra para que a gente consiga sair dessa condição. Aí eu coloco mais duas que eu acho que são legais, que é o meio ambiente. A gente não avança para uma sociedade melhor com o meio ambiente depedrado como está. E a gente também não avança se a gente ainda tiver esse modelo de alimentação tão perverso que a gente possui. A gente vai precisar rever. Então, não é... Que dia que isso vai acontecer? Cara, vai demorar para acontecer. Mas é assim. Emmanuel diz que uma coisa que é importante, viu, Leandro? A transição, ela acontece coração a coração. O que significa? Cada vez que uma pessoa diz assim, eu não quero mais odiar, quero amar as pessoas, não quero mais ter raiva de ninguém. A partir de hoje eu vou ter a minha fé, vou procurar ver de maneira correta. Plim! Ele já está em regeneração. Aí o vizinho do lado, plim! Então, cada um que vai virando, o planeta vai se regeneralizando devagarinho. E eu quero lembrar que o mundo de regeneração não é mundo de regenerados. O mundo de regeneração é o mundo onde as pessoas vão se regenerar. O que é isso? Elas têm desejo de ser melhores. Elas não são ainda boas. Que o mundo de regeneração não é um mundo superior, mas é um mundo onde as pessoas assim, eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero uma sociedade melhor. Eu não estou mais interessado em roubar o biscoito do pacote aberto do supermercado. Rouba muito, Denise. Nossa, nem te falo. Eles comem dentro do mercado e deixam. Comem dentro do mercado e guardam, esconde o papelzinho do biscoito, tá? Então, eu pensei que era o biscoito aberto, assim, enquanto o biscoito aberto, eu como um. Não. Abrem, comem o biscoito todo. E depois esconde o saquinho. Depois esconde o papelzinho. Ai, que coisa emocionante. Ó, esse daí, cadê a menina que fez a pergunta? Esse aí não vai, tá? Não, estou brincando. Nem sempre. Isso aí não significa tudo de uma pessoa. Não significa tudo. Às vezes é uma mãe maravilhosa, passando por necessidade, tem tudo isso. Mas é muito importante que a gente compreenda que essas barbáries que acontecem, elas servem com duplo propósito, para que esse vômito social aconteça e essas entidades tenham a possibilidade de até se reencontrarem, etc. e tal, e serve para nós, para ver como é que a gente reage diante da barbaridade. Aqueles de nós dizem assim, esse cara a gente tem que matar, cortar em pedaços, tocar fogo, fritar. Isso significa que nós somos violentos também. Eu não estou dizendo que ele não tem uma punição, ele tem que ser punido pela lei, mas pela lei, não é por nós, não somos nós que temos que justiçar as coisas. Então, na hora que uma pessoa não pensa como eu e eu a odeio por isso, em que a gente diz assim, quem não pensa como eu prefiro que morra, é um indicativo de ingenuidade, de imaturidade espiritual imenso.
Então, serve para a gente se revelar. Se diante do absurdo eu fico indignado e quero matar os outros, cuidado, hein? Sinal de que a gente também é intolerante, que nem as outras pessoas. Aí pode ir para o bolso, né? Vai para o bolso. O que vai para o bolso é esse cara aqui. Vai para o bolso. Vai para o bolso para esperar a transição. Vamos botar de volta para ver como é que ele se sai. Vamos, então, encerrar nossa live com mais uma prece para a gente fazer esse nosso encerramento. Cris, você faz essa nossa prece? Com prazer. Então, nós vamos agora acalmar, aquietar os nossos espíritos, amansar as nossas emoções. E nesse momento de encerramento da nossa live, queremos apresentar gratidão. Gratidão a Deus, nosso Pai maior, amigo de todas as horas, que nos concedeu a oportunidade da vida, que nos preparou carinhosamente o berço da terra para que pudéssemos aqui nos exercitarmos no nosso progresso evolutivo. Obrigada, Pai. E nesse momento de prece, nessa rogativa que também envolve muita gratidão, queremos te pedir, não para que permaneça conosco, porque independente do nosso pedido, isso já é tácito. Um pai sempre está ao lado do filho. Mas pedimos para que nós nos coloquemos em situação vibracional, para que nós possamos estar conectados, ligados a Ti, religados a Ti, estimulando em nós a espiritualidade que faculta essas conexões. Obrigada, Pai. Obrigada pela oportunidade da vida e obrigada por toda a sua tutela, por toda a sua paternidade. Que tenhamos todos uma excelente noite de repouso, de refazimento, e que daqui a 15 dias possamos novamente nos reencontrar nessa família que já se configura, esse grupo que está firme e forte a caminho da luz.